Bom dia a todos. Dando sequência aos nossos estudos, então, vamos falar hoje sobre os mamíferos, que na verdade é a última classe dentre os vertebrados que nós vamos estudar. A classe mais evoluída dentre todos os animais que nós estudamos desde o início. Bom, então os mamíferos, eles são do filo Chordata, subfilo Vertebrata, e hoje compreende aproximadamente 5.000 espécies distribuídas em todos os biomas do planeta. Bom, esses animais possuem o corpo coberto por pelos, tá? Com raras exceções, por exemplo, seria o caso da baleia, que possui pele lisa, mas evidentemente que a baleia, todo mundo sabe, que é um mamífero aquático, e então fica fácil entender por que a evolução trabalhou no sentido de que esses animais não tivessem pelos, tá certo? Mas os mamíferos terrestres, corpo coberto por pelos, e a principal característica que deu origem ao nome, presença de glândulas mamárias, tá certo? Não precisa dizer que o pelo está associado à proteção. Bom, aqui tem rapidamente uma estrutura do pelo. Queria só chamar a atenção de vocês para o fato de que a pele de um mamífero ela é composta pela epiderme, aquela camada mais externa, e a derme. E o pelo ele tem origem na derme, tá certo? E evidentemente ele fica exposto, tá? Ele passa ali pela epiderme, né? E fica exposto. Quero chamar a atenção também para o fato da presença de glândulas sudoríparas, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que está associada, por exemplo, ao controle da temperatura, não é mesmo? Existem outras glândulas também, como as glândulas sebáceas. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção também é o pelo estar associado a músculos, né? Que seriam músculos eretor do pelo, que é uma característica muito interessante, porque por que muitas vezes, quando os animais estão com frio, eles ficam com os pelos eriçados, ficam arrepiados? É um mecanismo de defesa, tá certo? Bom, aí tem outros detalhes, mas em função de zoologia não vamos nos ater. Existem outras disciplinas que discutem isso. Bom, a pele é formada pela epiderme e derme, como já foi falado, com a presença de glândulas, não é mesmo? Esses animais possuem um endoesqueleto ósseo. Vocês vão encontrar também dentes, tá ali a imagem representando, né? Nós temos maxilar e mandíbula com dentes, extremamente importante para o sucesso dos animais, tá certo? E deve-se ressaltar que os mamíferos, eles possuem alimentação variada, né? Existem N mamíferos que são herbívoros, outros são carnívoros, outros são onívoros, e por aí vai. A arcada dentária, desculpe, ela vai variar também. Sistema respiratório. Bom, volto a falar que nesse filo, né, nessa classe mamífera, o que acontece? Tudo que a gente for discutir, vocês vão perceber que é o que há de mais evoluído dentre os animais. Então veja bem, o sistema respiratório, as costelas estão ligadas ao externo, né, representado na figura ali, com a presença do diafragma. Então, na verdade, o que nós temos numa situação dessa? Uma caixa torácica, não é mesmo? O diafragma ele cria uma pressão negativa, fazendo com que o pulmão receba ar do ambiente externo. Bom, os mamíferos são pulmonados. Sistema circulatório. O sistema circulatório é fechado e o coração é dividido em 4 câmaras, ou seja, aqui não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Vamos dar uma olhada nessa figura para nós termos uma noção. Quero chamar a atenção ali para ficar um pouco mais fácil de ilustrar, começando a falar sobre o átrio direito, tá certo? Que ele está em azul, tá certo? Então, o átrio direito, ele recebe o sangue que vem do corpo, não é mesmo? Um sangue rico, então, portanto, em gás carbônico. Entra pelo átrio direito, passa pelo ventrículo direito
e aí então é bombeado para o pulmão, onde vai fazer o quê? Trocas gasosas. Ao passar pelo pulmão, fazer as trocas, ele retorna ao coração pelo átrio esquerdo, agora já rico em oxigênio, passa para o ventrículo esquerdo, e aí então ele é bombeado para todo o corpo, onde vai então está fazendo o transporte. Quero chamar a atenção também para o fato de que as hemácias, que são as células especializadas no transporte de gases, elas não possuem núcleo, tá certo? Mas possuem, são extremamente ricas em hemoglobina, tá certo? Bom, não vou me ater muito também a esse detalhe, por quê? Porque aqui, dentro da zoologia, o importante é saber o quanto é evoluído a circulação dos mamíferos, tá certo? Mas evidentemente que na biologia geral, outros detalhes são abordados. Sistema nervoso também é o mais evoluído dentre os animais, né? Vocês notam nitidamente que existe um cérebro, cerebelo, diencéfalo e um tronco cefálico. O que eu quero, na verdade, chamar a atenção de vocês é que nos mamíferos existe um sistema nervoso central muito complexo, muito bem elaborado, certo? Então vamos lá. O sistema nervoso então é complexo e é o mais evoluído dentre os vertebrados. Sistema nervoso central e periférico. Tubo nervoso dorsal de origem ectodérmica. Solicito que vocês façam uma breve pesquisa para entender o porquê que o sistema nervoso tem origem ectodérmica. Lá no desenvolvimento embrionário, vocês vão encontrar essa resposta e eu vou solicitar isso. Provavelmente vou solicitar isso nas avaliações. Reprodução. Bom, também, dentre todos os animais que conhecemos, os mais evoluídos. Sexo separado, reprodução sexuada. Já não cabe mais aqui discutir as vantagens da reprodução sexuada em relação à assexuada. Fecundação interna, também já não precisa mais discutir diferença entre fecundação interna e externa. Há leite para alimentação dos filhotes, certo? E a grande maioria faz cuidado parental, ou seja, ocorre o desmame já quando os filhos estão aptos, tá certo? A ter condição de sobreviver longe da mãe, tá certo? Bom, mamíferos nós vamos encontrar placentários e marsupiais, tá certo? E também monotremados, que é o caso do ornitorrinco, esse que está na foto à direita abaixo. A foto em cima, a imagem em cima, mostra o que? Um suíno ali, ó, em processo de lactação ou de amamentação, como quiserem, não é mesmo? Então vocês veem as glândulas mamárias bem desenvolvidas. Bom, então vamos olhar ali. Ali nós temos um marsupial, né, que é o caso do canguru. Olha lá, o marsúpio seria o que? A bolsa. Nós temos um placentário, né, que é a foto à direita acima. E nós temos ali embaixo um ornitorrinco, que é o único mamífero que coloca ovos, tá certo? São chamados então monotremados. Bom, hibernação. A hibernação nada mais é do que um mecanismo de defesa, principalmente para os animais passarem por um período de estresse, seja temperatura, alimento, ou seja os dois associados. Eu acho que dentre os mamíferos que conhecemos, o que mais se conhece que faz hibernação são exatamente os ursos, como mostra a imagem aí no slide. Através da hibernação, o que acontece? Primeiro, redução da taxa metabólica a um nível muito baixo, redução do ritmo respiratório e cardíaco. Evidentemente que abaixando a taxa metabólica, abaixando os ritmos respiratório e cardíaco, os animais passam a necessitar ou consumir bem menos alimento do que numa situação normal, não é mesmo? E em função disso eles conseguem resistir a um período de estresse, tá certo? Que poderia ser pela própria escassez de alimento. Mamíferos aquáticos existem, como eu falei no início, os mamíferos ocupam os mais variados biomas distribuídos ao longo do planeta. Quem são os mamíferos aquáticos? Nós temos baleia, peixe-boi, golfinho, leão marinho,
entre outros. Maiores mamíferos. O aquático seria a baleia azul, tá certo? Cujas fêmeas chegam a atingir 25 metros, tá certo? Considerado o maior mamífero do planeta. Mas nós temos também os terrestres, é o caso do elefante, esse paquiderme aí, tá certo? Que dentre os mamíferos terrestres é considerado o maior. Mas também temos mamíferos extremamente pequenos. O menor mamífero que se conhece até hoje é conhecido como morcego de Kiti, que pesa aproximadamente 1,5 gramas, tá certo? Uma coisa que deve ser ressaltada também é que os morcegos compõem os mamíferos voadores. Está ali uma imagem que mostra nitidamente na palma da mão para que vocês tenham uma ideia do tamanho que é esse morcego adulto. Importância dos mamíferos, as mais variadas possíveis. Ecologicamente falando, nós podemos dizer que os mamíferos são dispersores de sementes e com isso eles auxiliam na manutenção dos ecossistemas. Deve-se ressaltar que as plantas evoluíram ou coevoluíram juntamente com os mamíferos, produzindo frutos, não é mesmo? Ou produzindo sementes que fossem revestidas pelo pericarpo. Lá na morfologia vocês vão saber o que eu estou falando. Isso auxilia a dispersão dessas sementes. E dentro da ecologia, é sempre importante falar que uma planta se desenvolver longe da planta-mãe é extremamente interessante. Por quê? Menor probabilidade de taxa de predação, menor probabilidade de obtenção de doenças, uma vez que a planta-mãe pode ser um disseminador de tudo isso aí, tá certo? Bom, os mamíferos também realizam um papel extremamente importante nos ecossistemas, principalmente agora me referindo aos carnívoros, que é o controle populacional. Antigamente todo mundo falava que o lobo era mau, lobo mau, porque comia veados. Através de vários estudos descobriu-se que, na verdade, essa relação é extremamente importante para a manutenção da população dos veados, porque os lobos só conseguem pegar aqueles que estão doentes, né, ou em fase senil, ou seja, ele elimina, muitas vezes, através da predação, uma doença que poderia causar maiores impactos na população como um todo. Mas os mamíferos também são importantes economicamente falando. A imagem é logo acima ali, mostra o quê? Criação de bovinos, não é mesmo? Gera renda, gera divisas para o país, gera alimento para a população. E não é só alimento, os bovinos também são usados no vestuário, né? Existem animais que são usados para domesticação, estou me referindo aí a N animais aí que também tem valor agregado. E também há casos em que os mamíferos podem causar danos econômicos. Não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas fato é que os javalis estão num descontrole populacional, não é mesmo? Javali, todo mundo sabe que não é da América do Sul, mas sempre tem algum sábio, que acha que é mais inteligente que o outro e começa a fazer bobagem. Ele foi introduzido e fato é, está já em descontrole populacional e causando danos econômicos em muitas regiões de lavoura, tá certo? Bom, um outro aspecto interessante também para falar em relação aos mamíferos é que, por exemplo, os chimpanzés, a diferença entre o material genético, o DNA, tá, deles e o de humanos é de 1,6% só, enquanto que comparado, novamente, o material genético dos chimpanzés em relação aos gorilas ou outros primatas, fica na ordem dos gorilas na ordem de 2,6%. Dos outros primatas também um pouco maior. Ou seja, o que eu quero dizer é que geneticamente falando, os humanos estão muito próximos dos chimpanzés, mais do que eles estariam de outros primatas. E aí eu chamo a atenção para aquela figura emblemática lá em cima, não é mesmo? Todos já nessa altura do campeonato devem saber de quem eu estou falando dele, Charles Darwin, o pai da evolução, que sempre afirmou, não é mesmo? E depois foi aceito pela academia de que existe uma proximidade muito grande entre os primatas e os hominídeos, para não dizer que os hominídeos vieram do macaco. Bom, o que eu tinha para falar sobre zoologia era isso.
Todos os assuntos foram abordados, espero que, diante do contexto, vocês tenham conseguido absorver parte desse material e voltamos a falar nos meios síncronos e assíncronos da vida. Tchau, obrigado!